que a paz seja com nós. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento de invadir a alma e as lágrimas se aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sucar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte, e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam, o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade.
Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pelas sois. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Que a paz seja com todos. Porque do ponto de vista acadêmico, a psicologia, os conhecimentos neurológicos, todos perfeitos. Só que jamais na academia alguém vai conseguir compreender o neurometafísico sistema. A neurologia é uma coisa e a metafísica é outra. Infelizmente não vai dar nas academias, por mais que se esforcem, por mais que existem parapsicólogos, que existem isso, mas tem uma parte aí que está dependendo direto da transcendência espiritual, que não depende de terráqueos, de ser humano. Por exemplo, eu, Henri Cristo, na minha atual conjuntura, eu vim a este mundo. Ninguém é obrigado a crer, mas a Polícia Federal já me investigou e sabe que eu não estudei em escola, a não ser os 3 anos para ser alfabetizado. Só depois de um longo interrogatório e um exame grafotécnico que compreenderam que eu não estudei. Até então o delegado dizia: você está me enganando, você está mentindo, você estudou na Europa, você estudou no estrangeiro, você estudou psicologia e tal. Quando fizeram o exame grafotécnico, finalmente compreenderam. Então, no meu caso, eu sou, talvez seja exagero dizer, mas da parte do meu pai eu vos digo, sou o único teodidata. Porque eu não aprendi, desde a minha juventude, quando eu comecei minha vida pública em 69, que me perguntavam, jornalistas, onde estudei, eu dizia, o meu conhecimento eu adquiri por um canal não convencional, porque eu fui nas universidades, convidaram aqui mesmo, na UNB e tudo, mas eu não fui para estudar. Eu amo ver os estudantes, considero relevantíssimo o estudo acadêmico, muito importante, inclusive usufruo dos estudos acadêmicos, quando as pessoas vêm questionar, até eu me sinto bem, porque as pessoas têm mais facilidade em me entender. Só quero deixar claro, então, esse assunto da transcendência é a única parte que, infelizmente, por isso que tem uma parte onde eu explico sobre a medicina, que no futuro a medicina descobrirá, os médicos vão descobrir que todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm início na enfermidade da alma. Transformar água em vinho, entende? Eu transformei sim, mas não da cor do vinho. Eu fui falando e as pessoas foram se embriagando e depois o vinho estava cada vez mais saboroso. Como é que se pode mandar medir 5.000 pessoas numa montanha? Primeiro, quantos desocupados tinham para ir numa montanha? 5.000 pessoas. Segundo, não tinha helicóptero para fazer a filmagem, para fazer a avaliação. Ainda 5.000 e não sei mais os detalhes, até os números. Então eu alimentei os que estavam lá, sim, matei a fome deles, sim, mas não com pão físico, foi com o pão da vida, porque às vezes eu falo horas e horas, e eu não tenho fome, nem os meus ouvintes têm fome.
Então eu continuo na mesma condição que o Senhor, meu Pai, propiciou quando eu voltasse aqui na terra. E talvez eu também seja o único orador aqui na terra que não penso para falar, que eu obedeço a ordem do Senhor. Há 2000 anos eu falei assim, ó, já vou te deixar ficar à vontade de perguntar. Há 2000 anos eu falei assim, um pouco me vereis, outra vez um pouco não me vereis, pois, porque vou ao Pai. Se eu não for ao Pai, o Consolador não virá a vós. Eu vou para o Pai e vou enviarei. Está falando da minha volta mesmo. E quando Ele vier, me glorificará, porque há de receber do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que há de receber do que é meu e vos anunciará as coisas que haverão de vir. E que aquelas coisas que eu disse ainda não podeis compreender. Muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E daí, mas eu não podia dizer que era eu que ia voltar, o seu Consolador que vem, porque quando eu disse que eu era mais antigo que Abraão, já me apedrejaram. Então daí eu tive que falar de uma forma metafórica. E quase tudo tive que falar assim, para que as pessoas pudessem compreender. E a Bíblia registrou assim, né? Está na Bíblia lá que me vieram cobrar tributo. E eu disse para abrir a boca de um peixe e lá tirar o dinheiro para pagar o meu tributo, sabe? Pois é, agora eu tive que falar metaforicamente. Então o que eu disse para o Pedro? Eu falei, Pedro, tu vai lá, o primeiro peixe que tu encontrar, pega o dinheiro e paga o tributo para mim e para ti. Como é que eu disse para o Pedro quando eu encontrei? Deixe de ser pescador, venha pescar homens. E o mar, vai no mar, eu disse, e lança o anzol, o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca e traz o dinheiro. O primeiro peixe que eu mandei ele pegar era a primeira pessoa que ele encontrasse. O mar era o povo, a massa humana. E o primeiro peixe, ele explicou que estavam me tributando em Cafarnaum. E ele pegou e disse, então está aqui, eu pago. Pronto. Agora, só que a tendência natural sempre é fantasiar, a dizer, não, e olha, mandou abrir a boca do peixe, e pagou o tributo, e mais, andar sobre as águas. Até hoje eu ando sempre sobre as águas, mas nunca em carne e osso, em espírito. Eu posso estar no mar, na beira do mar, e ver até o fim do mar, em espírito, não em carne e osso. Então, cada um fantasia como ele aprouver. Mas eu faço a minha parte, eu cumpro o meu dever, falo, vai para 50 anos que eu tenho vida pública, 40 que eu digo em 2 continentes quem sou. Comecei a vida pública em 69, em 79 tive a revelação em Santiago, e foi tudo assim minha história. Quem conhece minha história de verdade vai entender que é completamente diferente do que todos, porque eu não tenho vontade de falar, claro, não, mas ele é louco, sim. Eu sou louco, e daí? Algum problema? Sou louco de amor pela humanidade. Se não fosse louco, se não fosse essa loucura da qual eu sou acometido, jamais estaria enfrentando as praças públicas. Durante longas décadas, quando fui expulso da Inglaterra, tive que jejuar, porque não falava francês. Aí depois do jejum, meu pai mandou falar, avec ma main, mon père guérit les malades. Com as minhas mãos, meu pai cura os enfermos. Daí começaram a aparecer os enfermos, que é o que mais tem na terra. E assim eu vivi na França, não nos hotéis de luxo, sim nas casas. Na França, eu dormi numa casa, não tinha sanitário, que tinha que fazer a necessidade num buraco no porão, para ver em que casa. E também dormi em mansões, vivi de tudo. E daí depois, quando eu voltei ao Brasil, aí na França, eu fui, por ordem do Altíssimo, declarado apátrida. Não existe um cidadão lá, do mundo inteiro, nem aqui do Brasil, América, do mundo inteiro, que chega num país estrangeiro, num caso, eu seria estrangeiro, que vai queimar o passaporte, que eu recebi a ordem de incinerar meu passaporte, quando fui expulso da Inglaterra. Eles assumam finalmente a tua condição de apátrida, diz o Senhor. Depois te dou um documento com teu nome escrito, disse o Senhor. Aí me tornei apátrida. Fui oficialmente declarado apátrida em Thionville, na fronteira com o Luxemburgo. E voltei ao Brasil como apátrida,
Pode ver na minha ficha carcerária, quando pratiquei o ato libertário em Belém do Pará, lá está escrito, não tem pátria, oficialmente não tem pátria. Aí depois, só com o Poder Judiciário, depois de longo processo, que será mais de 10 anos, reconheceu oficialmente o meu nome em Cristo, na instância superior. Lá naquela mesma prédio onde esses pobres diabos estão lá assim, interrogados, morrendo de medo lá em Curitiba, lá que eu fui interrogado. E foi lá que eu passei por todo o processo judicial, e foi de Curitiba que eu vim para cá, porque meu pai disse quando eu fundei a SUST, que só podia transferir para Brasília, desde a fundação está lá escrito, que a sede seria em Brasília. Mas que eu só podia vir para Brasília, que é a Nova Jerusalém, depois que eu tivesse passado pelo período mais crucial da minha reprovação, prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35. Então, só quando as autoridades reconheceram meu nome, é que eu comecei a providenciar a minha vinda para cá. Antes eu vim aqui, tive a primeira vez aqui em 80. Que ano você nasceu? 84. Então, 4 anos antes de eu vir aqui. Em 82 fez a Revolução, tá vendo? Quer dizer, é uma longa história. Agora fica à vontade. Pergunta o que quiser, temos uma lista de perguntas. Tem umas coisas que eu mandei até anotar, porque eu não tenho tudo anotado, que depois qualquer coisa você pergunta para mim, tá? Ok? Pede para a TI, explicação, tudo. Tá, eu grifei o que é para contar. Só, Caio, rapidinho. Você está vendo que a câmera tem um limite, você tem que ficar deliciando, né? Então, vamos lá, voltando às perguntas. O livro ele acaba falando, então ele leva para esse lado de que da hipnose alguns dos milagres, né? Dentro da hipnose tem algo que a gente consegue fazer, que na verdade a hipnose, só falando por alto aqui, é algo inerente do ser humano, né? É uma capacidade do ser humano de aceitar sugestões. Perfeitamente. Né? E a capacidade de alucinação, de você ver coisas que não estão ali, pode acontecer pela hipnose. Vários desses milagres, o autor ele cita que poderiam ser essas alucinações visuais causadas pela hipnose. Lógico que ele menciona como se realmente Cristo fosse o melhor e o maior dos hipnotizadores, por conseguir fazer isso com uma quantidade gigantesca de pessoas. Qualquer pessoa, um psicólogo, um hipnoterapeuta hoje em dia vai fazer com uma pessoa, 2 pessoas não conseguem. 10, 20, tá. Me permite só um pequeno detalhe, que aí é que a palavra hipnose é que não se enquadra nem comigo agora, nem há 2000 anos. Essa é uma palavra moderna, né? Acadêmica. Entende? Então, o fenômeno que ocorria quando estava no meio das massas não era hipnose. Pode-se usar essa palavra ao bel prazer, mas era um fenômeno metafísico que ocorre de novo. Eu tinha 10.000 pessoas lá na catedral quando entrei. Se tu olhar a minha história, vais ver. Mas aquelas 10.000 pessoas não estavam na linguagem nossa hipnotizadas, mas na minha ótica e na ótica de meu Pai Senhor de Deus, elas estavam embriagadas pelo vinho da sabedoria, da luz divina momentâneo. E depois, quando eles viram que eu fui detido, que eu tinha que passar por um processo, obviamente, daí eles tiveram digamos, que se sentiram, caíram daquele momento que vós chamais de hipnose, daquele momento especial, e voltaram a ser o que eles eram, que eu tinha levado eles para o meu mundo, para o mundo espiritual. Assim, há 2000 anos, também quero lhe chamar a atenção para um detalhe, já que falamos de há 2000 anos, aquela multidão que eu tinha, como acaba de dizer, o poder de hipnotizar, né? Adivinhe por que na hora da crucificação nenhum deles foi hipnotizado? Por que apenas disseram crucifique, crucifique? Por que não disseram, não, o nosso mestre, o nosso Messias, o nosso rei, não pode ser crucificado, peguem o Barabás? Por que não disseram isso? Por quê? Porque eles viram que eu estava detido, que eu estava à mercê do poder judicial terrenal, e se sentiram efetivamente se sentiram traídos por mim. Sentiram como se eu tivesse os enganado. Porque eles não sabiam que eu tinha dito, os discípulos sabiam que eu disse que eu ia ser crucificado. Eu disse que eu ia vir ser entregue sim na mão dos meus desafetos. Falei na véspera e falei durante várias vezes. Tanto é que uma vez o Pedro disse, não permitirei. Assim, sai daqui, demônio.
que eu sabia que o demônio não queria que eu fosse crucificado, porque eu ia com isso conquistar um espaço universal para todo sempre, digamos assim. E o demônio queria que eu ficasse no nível rastejante da maioria dos habitantes. Por que eu não disse? Quem quiser crer, que também ninguém... Eu ouço alguns seres rastejantes questionando, dizendo que até nem falei com Pilatos, ou que nem estive... Podem falar à vontade que eu nem existi. Só que os seres raciocinantes, eles vão analisar profundamente a coisa e vão dizer, não, isso aconteceu sim. Vão analisar detalhes, tá? Agora, os seres rastejantes continuarão para sempre rastejando porque não conseguem se erguer, né? Então, quero deixar bem claro que há 2000 anos, se eu fosse hipnólogo, eu teria com um olhar só feito todos dizer crucifique. Mas não é hipnose. No meu caso é uma outra, é um poder transcendental, espiritual. Nunca fiz milagre. Eu mesmo disse há 2000 anos que não faço milagre. Quem quiser vai ver na Bíblia. Disseram, mestre bom, mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Podem ler lá na Bíblia, está escrito. Eu não sou bom. Meu pai é bom. Ele que faz as obras. Ou seja, eu disse que eu nunca fiz milagre. Tá? Então, logo, raciocinando dentro deste parâmetro, qualquer pessoa, qualquer intelectual honesto vai compreender a diferença. Eu vou dar um exemplo para você compreender melhor o negócio de milagre, tá? Inclusive, eu sou contra essa palavra, eu uso assim, até na minha literatura tenho usado, mas eu acho isso uma coisa muito próxima dos engodos dogmáticos, entende? Numa ocasião, pegou fogo lá num local nos Estados Unidos, tinha 17 paralíticos lá, e daí 15 saíram correndo, e só 3 foram queimados, porque aqueles 3 tinham um problema físico, e o restante era neurológico. Então, se tu olhar os jornais da França, eles chegaram a escrever, quando eu estive em Amiens, eles chegaram a escrever, parecia um filme de ficção, chegaram a escrever. Um jornalista ateu assim, que era impressionante, que as pessoas iam chegando e se levantando com o dedo da medida em que eu dava ordem. Muitos se levantaram de medo. No Rio de Janeiro, em plena televisão, no programa do Milton Franco, programaram, eu fiquei uma tarde inteira lá como uma baleia exposta, e eles, em 81, e eles programaram trazer um paralítico da Associação de Paraplégicos lá, no intuito de me desmascarar se eu tivesse máscara. Em plena televisão, programa o povo na TV, eu estou uma tarde inteira lá, eu fisicamente, eu não sabia que estavam esperando isso. Só comecei a me aborrecer, que o tempo passava, me anunciavam, e nesse intervalo montaram um teatro lá, montaram uma patota lá de psiquiatra, ortopedista, enfim, cientistas. E nesse intervalo, segundo depois eu fiquei sabendo, o Wagner Montes, que naquele tempo era jovem, todo dinâmico, todo metido a besta, foi lá e trouxe um paralítico na minha frente. Aquele é um paralítico que eu desconfio até hoje, eu não tenho certeza, que ele andou de medo. Porque ele trouxeram na minha frente, tinha uns 50 anos, bigode, lembro do rosto dele, e eu estava irado, sim, por passar uma tarde inteira ali, entende? Como se eu fosse porque quem me trouxe lá do edifício Morado Sol para lá foi um produtor do Silvio Santos, do Hilton Franco. E eu não pude, eu estava lá sozinho, não tinha ninguém comigo, eles me buscaram lá. Então fui aguentando, até aquela hora que eu falei para o Sérgio Malandro, que era auxiliar lá também, olha, vai lá, avisa ele, que ou eu vou agora para o ar, ou vou sair e acabou. Daí pronto, montaram o circo e apareceu o paralítico. Então, eu vi, deu tempo de eu ver ele interrogando o ortopedista, e todo mundo interrogando o paralítico, e trouxeram jogar na minha frente. Assim. Então, se tu és Cristo, faça esse paralítico andar. Eu olhei para o homem e disse assim, tu crês que eu sou Cristo? Ele olhou, vi que ele tremeu de medo. Creio, Senhor. Então levanta, anda!
na frente de todo o povo. O bicho levantou, para mim foi de medo. Até hoje eu estou na dúvida. Claro, o poder de Deus, milagre, mas eu acho que o poder de Deus é que atuou sobre ele, gerando medo. Levantou, andou. Sabe o que o psiquiatra gritou histericamente no salão todo? Para todo mundo ouvir, está gravado em algum lugar. É com a loucura que ele fez o paralítico andar. Oh. A mesma coisa aconteceu em Belém do Pará. A mesma aconteceu em São Paulo, com aquele homem de sapato branco. Aí virou uma moda. Aí por isso que comecei a fazer restringir o tipo de convite que faziam, porque eles achavam, como eu não tenho máscara, não cai a máscara porque eu não tenho, aí eles ficavam dizendo que era com a loucura que eu fazia o paralítico andar. Foi aí que eu disse, no caso de São Paulo, que sim, eu sou louco, sim. Louco de amor pela humanidade, porque é verdade, se eu não faço chantagem do dinheiro, sou contra. Não vendo sacramento, sou contra. Não faço nenhum tipo de mercantilismo. E vivo, continuo lutando, anos e anos atrás. Você ainda é jovem, eu estive aqui na Torre da TV, eu falei com 5.000 pessoas aqui. Naquela época, eu tinha um programa chamado Brasília Urgente, sim, onde eu fui falar ao povo, marcar um encontro. E veio um sacerdote que olhou para mim, convidado pelo apresentador. O apresentador chamasse Mário, Álvaro, eu não lembro o sobrenome dele. Álvaro Costa. Hã? Álvaro Costa. Eu acho que sim. Então daí veio o padreco lá e disse assim, que se tu és Cristo, então me fale, quanto dinheiro que tem no bolso? Nunca me esqueço desse momento. Eu disse assim, olha, eu sei que tu és ladrão e que tu rouba o povo. Agora, quando roubaste, eu não sei. Daí disse, Cristo tinha 35 anos, tu não pode ser Cristo porque tu só tens 33. Que incoerência. Eu não dependo de idade para ser Cristo. Cristo quer dizer o ungido. Na tradução do grego. Não é ungido, é o, no singular. Logo, se eu não era Cristo até chegar em Santiago do Chile. Fui lá que o Senhor, meu Pai, me ungiu. Até lá eu era ateu. Eu era profeta do cosmos. Eu não falava do Pai, de Deus. Chamava o cosmos de Pai. E falava só sobre cosmologia. Aí quando chegaram em Santiago do Chile, essa voz poderosa que me comandou desde criança, disse que eu tinha que jejuar. E é depois do jejum que tudo mudou em mim, mudou radicalmente. Até então eu vivia como vós. E quando eu estava jejuando, já que eu cheguei nesse ponto, eu vou logo direto para não ter grandes blá blá blá. Quando eu estava jejuando, depois do jejum, que eu caí, ele mandou levantar, que eu não sabia que tinha que tomar água durante o jejum, e estava em via de um processo de inanição, e ele mandou que eu levantasse, aquela voz poderosa que eu sempre obedeci, eu levantei, e na hora que eu levantei, o sangue não subiu como deveria para a cabeça normalmente, mareei e caí. Quando caí, minhas mãos não me pararam, meu nariz quebrou e ele disse, as dores são necessárias, o sangue é necessário, para que quando te reprovarem, lembrarás que tu és o mesmo que crucificaram, o sangue é o mesmo e tu és o mesmo. Eu sou o Deus de Abraão e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, disse o Senhor. E aí que ele disse, e daí para frente eu compreendi que eu era quem ele disse que eu era. Aí no jejum, fui lá no Instituto Vila Sana, levado pelo Alamiro Tapia, que era um ancião, primeiro que reconheceu pela voz, porque eu não pude falar na televisão chilena naquela época, só pela Rádio Portales, porque o Pinochet não deixou falar. E daí então, no Instituto Vila Sana, no dia seguinte, que o Alamiro pagou para ficar 3 dias no Instituto descansando, enquanto que o curativo se consolidasse. Aí eu peguei de manhã cedo, quando eu estava lá pelas 9 horas, eu tive uma visão muito chocante para aquele momento. Eu vi o corpo muito belo de uma mulher despido, do umbigo para baixo. E o Senhor disse, nunca mais tu vai te relacionar com as tuas filhas, como os homens o fazem. E na sequência, e só estava eu e ele no quarto. O Senhor, porque eu ouvi a voz dele. E daí, na sequência, não era uma mão física, mas a mão dele conduziu de meu
aparelhos genital, as energias subir aos coluna vertebral, e eu experimentei no cérebro um êxtase que jamais teria conhecido na alcova com quem quer que seja, Desde então não tenho mais essas inquietudes que são inerentes a todos vós, homens, e por isso que não pratico sexo. E ensino aos meus filhos, por isso tenho poucos homens comigo, filhos, porque eles têm, não é fácil fazer com que eles entendam através da oração a conseguir a transmutação do sexo, entende? Que o sexo é uma energia sagrada, que se alguém conseguir proceder com a transmutação, então entra num outro plano espiritual, que daí vocês, os psicólogos, podem pensar. Eu tenho um amigo psicólogo que escreveu um livro sobre mim, mora aqui em Brasília, ele está no DF, aí, na secretaria do DF, um livro Louco Farsante do Messias. Escreveu o livro, está lá, pode verem no Clube dos Livros, porque por enquanto é um livro muito polêmico. Ele fez rochá comigo, com autorização, obviamente, depois de um ano de interrogatório, e ele se tornou reservadamente meu amigo. Clube dos Autores, tá? Hã? Clube dos Autores. Então o que eu falei? Clube dos Livros. Tá, bom, os autores de livro, pronto. Bom, então aí pronto, as perguntas que tu quiseres fazer, fica à vontade. É que quando ele fala, tem uma coisa que ele fala como essa, que ele falou, porque para mim sempre sou, para mim, claro que eu compreendo, conheço o mistério da hipnologia. Uma vez em Caracas, tive com um hipnólogo conversando e que ele fez aquela, sabe, aquela regresso, entende? E muitas vezes me chamavam, me convidavam, entende? Para eu conhecer coisas assim, e eu ia ser com ele, sim, olhava, analisava, sabia detectar quando o regresso era falso e quando era verdadeiro, porque tem uns que regressam de araque, mas tem uns que é verdade. Então, quer dizer, aí está a prova, inclusive, que efetivamente, quando o regresso é verdadeiro, você pode compreender que efetivamente algumas pessoas conseguem voltar e ver. É uma coisa muito longa. Se quiserem um dia conversar comigo sobre essas coisas, tu volta aqui. Não para ser meu seguidor, não careço disso. Mas pode voltar aqui para conversar comigo, sem ser gravando. Aí tu me questiona. Eu posso entrar em detalhes que eu sei que infelizmente não vai ser possível ensinar em academia. Em São Paulo, de vez em quando me vê, ele lá da USP, Dr. Maurício, ele, dentro do coração dele, me abordou no aeroporto. Ele viu quem eu sou. Inclusive, ele bota dentro dos diagnósticos dele um panfleto meu para os clientes dele. Sério? Ele falou para mim. Né? Então, que são pessoas diferentes que têm chance de raciocinar independente da bitola acadêmica. Porque a bitola acadêmica é óbvio que tem que ser necessária. Lá é padronizado. Você vai estudar uma coisa da faculdade, tudo é igual. Agora depois, olha como por exemplo René Descartes, ele não concordou em se limitar à bitola acadêmica, ele foi estudar, foi a campo depois de se formar. O doutor Paracelso também, são pessoas que não se conformaram com esse negócio de sair de agora eu sou doutor. Não, e eu na minha ótica, com todo o direito que vos dou de pensar diferente, mas na minha ótica, eu, por exemplo, considero para mim, digamos, me atender um dentista, que já passou pelo menos uns 7 anos trabalhando. Porque quando um indivíduo sai da academia, o médico, o dentista, o advogado, ele sai com autorização para cobrar das cobaias. Sim. Entendeu? O diploma dele é autorização para cobrar das cobaias. E como eu não gosto de ser cobaia, então eu prefiro. Eu tenho aqui um médico aqui que é Dr. Flex, meu amigo do coração. Dr. Flex por quê? Porque ele é médico e dentista. Então eu chamo ele de Dr. Flex. Mas vamos lá. Pronto, qual é a outra pergunta? Vamos lá. Você até mencionou aqui o caso quando você estava lá na feira de TV, né? Apareceu o líder religioso lá que acaba não sendo a pessoa mais ética do mundo, né? Líder religioso? Você não falou que encontrou um padre, não é? Tá, um padre. Só utilizando isso aí como base para a nossa próxima pergunta. A gente vê hoje várias demonstrações de algumas igrejas, lógico que não todas, mas tem algumas igrejas
que acabam utilizando os fenômenos de hipnose para chocar até os próprios fiéis. E a gente até toma por base aquela coisa, né, que eles fazem até aqueles exorcismos, passam na televisão, aquela coisa, tudo com o uso da hipnose. A gente vê realmente técnicas de hipnose sendo utilizadas. Claro, principalmente os chamados pentecostais. Mas os outros também, mas vai. Tem vários que utilizam. Depois já te explico. Vai. O que eu queria, assim, e acabam utilizando de má fé, né? Claro, acabam de utilizar má fé. Eles acabam conquistando o fiel ali mais pelo medo do que pelo amor. Né? É só uma coisinha pequena que eu quero salientar. A má fé existe em qualquer religião. Sim. A religião, quando a religião por si só, quando ela não é um embuste, é um equívoco. Preste atenção, por quê? Por isso que eu sou contra a religião. Eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Entende? Eu não sou religioso. Então, já há 2000 anos, por isso me crucificaram. Porque eu disse para ninguém na sinagoga, nem na igreja, lugar nenhum. Eu disse, tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Eu continuo o mesmo. Prestai bem atenção. Agora, por que religião, quando não é um engodo, não é um embuste, é um engodo? Porque, preste bem atenção, um equívoco. Porque se a palavra religião emana do latim religare, certo? Certo? Sim. Então, se tu não concile, é onipresente, o Criador Supremo. Creias ou não, ateu, pode ser ateu, mas ele continua sendo onipresente. Está dando vida para o seu sangue, sem a presença dele tu morre. Teu sangue coagula. Então, se ele é onipresente, tu não pode fugir dele, nem na hora de cometer um delito. Nem nessa hora tu pode fugir. Ele está vendo tudo. Então, se ele é onipresente, como é que tu carece que um vigarista sem vergonha, se dizendo meu servo, meu representante, usando meu nome obsoleto Jesus, venha te religar com ele? Se religar, ele quer dizer religar. E tu não podes fugir dele, nem na hora de cometer um delito, um pecado. Sim. Nem na hora que tu vai no banheiro fazer necessidade fisiológica. Não, tu pode fechar a porta, ninguém te vê, mas ele vem. Porque se o teu sangue está vivo, está quente, é porque ele aquece o Senhor. Então não tem sentido. A religião é quando não um equívoco, é um embuste. Esta é a realidade. Por isso que eu sou contra. Podem me odiar à vontade. E quanto a esses que se dizem religiosos, e que quando vocês podem estar usando, devem usar de uma vez, não, é a profissão deles. Eu conversei com vários deles. Acaba que vira até um comércio mais do que a própria é uma profissão. E hoje em dia ela está sendo desmascarada assim, a olho nu. Que o Senhor me mandou lá no Vaticano, inclusive, proferiu uma sentença de extinção lá dentro da Basílica, em 83. Tu nem era nascido ainda, Luiz. Então, muito bem, está tudo na minha história. Quem quiser tem as fotos aí, já mostraram as fotos. Muito bem. Então, como religião é um embuste, quando não é um equívoco, então vamos falar sem dizer que podem estar explorando, vamos ser realistas. São todos profissionais, assim como tem. Uma vez eu peguei o Quevedo publicamente, em plena televisão em São Paulo, teve vários encontros. Naquela vez eu desmascarei ele publicamente, quando eu expliquei que ele se diz parapsicólogo, eu disse que ele é meramente um vendedor de diploma de ilusionismo, e que eu disse para ele, por que na televisão? Está gravado isso. Porque ele confessou publicamente, foi obrigado a confessar na televisão, na minha presença, que ele não é filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, alegou que é por questão de remuneração. Então, logo, é igual um médico que diz que é médico e não é filiado ao Conselho de Medicina. No caso das leis terrestres, é margem da lei. Sim. E no caso dele, eu falei publicamente que ele é um ilusionista. Eu conheci ele em La Paz, na Faculdade de Filosofia, em 1978, ainda no tempo que eu nem sabia quem sou. E lá eu desmascarei já ele. E eu peguei ele depois em Curitiba, mas ele sempre animou, não houve ter nariz de borracha. Agora eu fiquei sabendo que ele está aposentado lá num depósito de padrecos desativados, em Minas Gerais. Mas senão ele sempre vinha de novo lá nariz de borracha. Fica à vontade. Mas então sua opinião a respeito dessas pessoas que utilizam a hipnose
querendo se passar realmente a algo ligado Sim, sim. à religião, é negativo em relação às Veja pessoas. bem, Né? tu tens ideia quantos homens saem da faculdade com o diploma de psicólogo? Então tem uns que não conseguem se dar bem socialmente. Então o que eles fazem? Vão fazer um cursozinho de embostologia, falcatrologia, engodologia, numa dessas escolinhas que eles têm, e sai dali com o título de pastor, e ali eles aplicam os conhecimentos que adquiriram na faculdade. Então isso é, inclusive, eu te digo mais, eu vi, já expliquei, já falei, pode me odiar à vontade, porque é a realidade. Já falei várias vezes que quando, para tu ver o fenômeno da massificação, quer ver? Então faz de conta que tu és um cidadão que não estudou, ou que não tenha conhecimento de psicologia. E daí teu tio, teu irmão te convida. Vamos lá na igreja de fulano, na igreja acontecem fenômenos lá, vamos lá, ver os milagres de Jesus e tal, né? Daí tu vai. Daí tu chega lá, né? Eu vi pela televisão muitas vezes isso. Tu chega lá, o teu colega, então tu vai por curiosidade. Digamos que tu és um incauto, uma pessoa que não tem mente fraca, que não pensa por tua conta. O fenômeno da massificação da emanada se aposta de ti. Quer ver como? Tu chega lá, o teu colega que também já tinha sido abduzido, cooptado por eles, te leva lá, aí está lá a sessão, aquele show pirotécnico deles lá, muito de mau gosto, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Daí tu chegas, o teu colega te cutuca, o outro lá diz assim, quem quer receber Jesus? Quem quer receber Jesus? Daí ele diz, vai lá, diz, tu quer receber Jesus? Eu tive uma discípula que já desenganou, que Deus da Terra, ficou comigo quase 40 anos, que ela foi e na hora ela não quis saber de Jesus, eu não quero saber de Jesus, então quem quer receber Jesus? Daí o cabra vai lá, daí põe a mão na cabeça da pessoa, aí Jesus e tal, e a pessoa cai, eu estava com o demônio, e Jesus, pronto, aí o cabra já fica preso àquele esquema, e tem outros. Esse é um dos métodos que eles usam, mas o outro mais descarado ainda é quando ele diz assim, de novo, que a pessoa vai como curioso, aí o colega, o parente que levou ela lá, esse é inclusive o caso de um homem que levou a mulher lá em Curitiba, daí aquele peixe da peixaria, Antônio, daí chega lá, na hora do vamos ver, né? Na hora de aquela sessão de novo, aí diz assim, quem quer se livrar do demônio? Quem está com o demônio, né? Daí o outro diz, tá vendo? Aquele dia tu bebeste mais, tu bebes, tu tens, é melhor tu ir lá para te livrar do demônio. Daí o cabra vai lá, se ajoelha, o outro lá, o pastor diz assim, sai demônio! Mas ninguém vê, só eu vi, que um dos demônios que estava nele é que vai para cima do pobre diabo e derruba ele. Os muitos demônios que estão nele, que ele é uma cavalgadura também, um desses demônios pula para a vítima e ela puff, cai. E o espetáculo, isso quando não é teatro, quando não é contratado, porque também pegam pessoas assim, dizendo que é um prato de comida, tá? Então, quer comer? Tá, vou te dar uma diária de comidas, vem lá e diz que estás assim, 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 e diz o médico, por fome, meu Deus, quem é que não vai acabar indo? Então Sem contar que se a pessoa não quer cair, que eles derrubam. Sim, quando quer cair, derruba, não tem mais jeito. Sim, mas tem uns que esperneiam. Eu sei de uns que reclamaram para mim. E daí veio uma vez em Curitiba, um pastor acompanhado de uma ovelha, veio de Foz do Iguaçu. Que eu tinha lá, eu fiquei 24 anos sediado em Curitiba. E daí ando vindo para cá porque o Senhor disse que eu tinha que ficar o tempo da reprovação lá, em Curitiba. E daí ele veio lá e eu pedi uma audiência em particular, né? Eu recebi. Tu estava lá vendo isso? Não lembro, não era tão. Daí então, ele chegou com a ovelha, eu vi que a ovelha estava. É que a ovelha disse para ele que queria, porque queria ver que eu sou Cristo. Tu disse que é pastor, eu quero que tu leve dentro de Cristo. Então prova para mim que ele não é. Daí ele trouxe a ovelha lá, né? E começaram a conversar comigo, né? Naquele tempo eu tinha mais tempo também, né? E daí eu disse assim, escuta uma coisa, tu cobra ou não o dízimo desse cabra aí? Daí eles, claro, pois está na Bíblia, é bíblico, o dízimo é bíblico.
Eu disse, justamente, tu reconhece a Bíblia? Reconhece também? Perguntei para a ovelha. Sim, eu reconheço. Então, você sabia que lá está escrito que digno é o obreiro de seu salário? Quando ele falou que cobrava, porque digno era o obreiro de seu salário. Mas tu sabes que está ali, confirma? Sim, pois é, então se digno é o obreiro de seu salário, como é que um sem vergonha, como tu quer roubar uma fatia de 10% do salário da ovelha que está trabalhando? Ele pegou pelo braço a ovelha e levou para fora e nunca mais voltou. Entendeu? E veio um outro lá em Belém do Pará, estava na varanda da casa de um médico, com a bicicleta. Isso é em Belém. Toda bicicleta com os pneus careca, sapato dele furado. E veio discutir comigo. Na varanda, apareceu. E eu falo com qualquer pessoa que chega perto de mim, até hoje se consegue chegar, eu falo. Aqui no shopping, onde eu vou, eu falo com quem vem falar comigo, é lógico. Tira foto, eu digo, não sou artista, não dou uma benção, né? Dou uma benção, pronto. Daí, tem uns que depois na hora não sabem como tirar foto e vão embora, pronto. E vai com a benção que vale mais. Daí, então, no caso desse, de Belém do Pará, com a bicicleta, com o pneu careca, e ele com ponta do sapato furado, um pobre trabalhador, daquele bem desgraçado, né? Que não tinha nem, estava até desempregado. Daí começou a discutir comigo. Começou a dizer, porque isso que é aquilo outro, porque o pastor, que o Cristo quando vier vai vir na nuvem, não sei o que, não, tá bom, mas vamos fechar logo essa nossa conversa com uma pergunta que eu preciso também fazer para ti. Tá? Tu conhece, já viste o teu pastor chegar lá na igreja de carro? Já. Ele tem um carro, não tem? Tem. Como é que está o pneu do carro dele? Tu acha que está bem o pneu? Claro, ele é o pastor. Ele, afinal de contas, o carro dele, enfim, Eu digo, pois é, meu filho, e tu acha que é lícito tu andar com esse pneu careca, sapato furado, e dar 10% do que tu ganhas para o pastor, para ele viver no bem bom? Daí, o que ele faz com o meu dinheiro, eu não quero saber, estou dando para Jesus. Estou dando para Jesus, entende? Bom, então, o que eu tenho que falar dessa gente, mais ou menos, era isso, entende? Então, existem certos fenômenos, já que estamos falando de fenômeno, por exemplo, o fenômeno da epilepsia, tá? Que posso chamar de fenômeno, né? E, do ponto de vista, digamos, do dicionário, é um fenômeno. Né? Então, a epilepsia, durante muitos anos, eu lidei com isso. E eu tenho uma opinião bem diferente, de novo, do que da dos hipnólogos, do que a dos psiquiatras, do psicólogo, sobre a epilepsia. Porque o psiquiatra tem que dar um monte de remédio para a pessoa se equilibrar. E eu tive vários casos que passaram por mim, que vem, né? E daí um caso até escandaloso lá em Fortaleza, na Rádio Verdes Mares. Então, eu vou começar por esse rapidamente para entender como é que eu vejo a epilepsia e como é a solução. No caso das Verdes Mares, eu estava dando um sermão na rádio ao vivo, tinha sido convidado, e daí é uma rádio que tem palco, um auditório. E nisso chega uma mulher, eu vi que ela chegou assim, depois ela veio lá em Curitiba várias vezes me visitar, Maria Cleide, conheceu, né? Pois é, então ela chegou lá, de imediato, tu viu cada tipo de espírito que existe. Ela chegou assim de imediato, me olhou, eu estava falando na frente do microfone, o apresentador estava me entrevistando, tu também lembra do apresentador, que depois nós tivemos em Fortaleza várias vezes com ele. E daí, não demora, ela caiu, não chegou aproximar de mim, que eu estava no lugar, mas ela era o pau. Caiu assim, e começou a babar. E daí o apresentador me olhou, não lembro agora o nome dele. João Inácio, ele me olhou e olhou para ela, e eu dava meu sermão, como ainda há pouco aqui. E eu olhando, ele olhou, eu vi ela lá e eu continuei o sermão, que o demônio queria me interromper meu sermão para que tumultuasse meu ambiente. Terminei o sermão, cheguei lá nela, fui direto. Cheguei, ela estava deitada, que eu sabia que aquele um estava olhando, queria ver o que eu ia fazer. Como é? Para com esse espetáculo, levanta-te daí. E ela não abriu o olho.
Digo, sem vergonha, espírito diferente. Peguei, abri o olho dela me olhou, ficou com vergonha. O que estou fazendo? Tu tá aí fazendo, atrapalhando minha missão. Ela levantou rapidamente, depois eu olhei em Curitiba várias vezes e disse que nunca mais foi possuída por aquele espírito. Então esse é o lado que a ciência não vai conseguir entender, a não ser que ela entenda o que eu estou falando. Sim. Aí na TV Iguaçu, um dia veio um pai e a filha, em Curitiba. Mas eu não sabia que ela era epilética. Ele veio na televisão, tá lá, veio me fazer umas perguntas sobre epilepsia. Quando eu estava na hora, eu estava no programa do Ari Soares lá. Isso era ao vivo. E na hora que ele veio fazer essa pergunta para mim, começou a fazer pergunta, ela caiu e começou a espumar. Ou seja, sempre o demônio querendo fazer um espetáculo perto de mim, para ver se o demônio, quem tu quiser dar o nome para ele, é uma energia. O demônio não é um macaco com rabo e chifre, como ensinaram, e sim uma energia, uma alma penal. Bom, daí, já te explico como é que acontece isso, se quiserem saber. Daí, por que isso acontece? Daí, eu, na hora, eu levantei, mandei ela levantar e tal, ela foi embora. O pai e filha. Depois, um dia eu vinha do Canal 6, alguns anos mais tarde, e eu vinha de Kombi. E ele parou a Kombi da sua sempre caracterizada, e ele parou a Kombi, eu nem lembrava mais dele, eu estava sozinho. Daí ele parou a Kombi e disse assim, olha, eu queria só lhe dizer que desde aquele dia minha filha nunca mais teve acesso de epilepsia, que aquele dia foi o dia da salvação dela. Muito bem, que eu dei a minha parte, pronto, fui embora. Eu estou citando esses exemplos, mas foi muitos exemplos que eu passei e para depois compreender o problema qual é. Eu, quando era verdureiro, tinha o Nildo, que ele tinha uma loja de passarinho do lado. Eu vendia passarinho, sabe? E eu era verdureiro aqui do lado de cá, né? No outro box. Eu tinha 12, 13 anos. E daí eu via no demora, ele caía assim, espumado. Eu ficava com a pena dele, tão grande, ele era um homem bom, sabe? Eu nunca pude fazer nada. Eu não sabia o que era. Mas daí agora eu te explico o que é isso. Do ponto de vista espiritual, metafísico. A epilepsia ocorre quando um espírito vem atacar, vem querer se apossar de um corpo cujo titular tem o mesmo poder, mesmo grau de potência. Aí a luta, tudo no plano invisível dos seres humanos, a luta pela posse do corpo derruba o corpo e fica espumando. É por isso que quando eu expulsei, quando eu falei, daí saiu. Eu conheci a primeira vez esse fenômeno, foi em Chapecó em 1972, quando eu ainda não sabia quem eu era. Eu estava falando, tinha um programa na Rádio Chapecó, eu recebi o público no Hotel Astor em Chapecó, e daí eles iam fundar uma universidade em Chapecó, e os professores vieram todos hospedados naquele hotel, e daí, como era o principal hotel da cidade, eu estava lá hospedado, e entra e sai de professores. Hoje, claro, deve ter até a universidade lá e tudo, mas naquela época não tinha. Aí no demora começou a haver um fuzuê lá, um buchicho, né, no hotel, e eles me tinham como bruxo, sabe? Eles achavam que era um bruxo, um rasputinho, uma coisa assim, sabe? Porque eu não era do patamar dele, eu não tenho, nem quero jamais título, eu jamais aceitarei qualquer título honorífico, porque eu já nem aceitarei qualquer cargo na terra, porque eu vim com o mandato do pai. Então daí eles, aquele vai, entra e sai, aquele, de repente mudou todo o ambiente deles. Eu lá estava na portaria, já estava no final da tarde, e fiquei observando. Até que alguém deles lá disse, sabe o que é isso? Nosso colega teve já que eu era visto como um bruxo, né? Nosso colega teve uma queda epilética, está lá, desesperado, tá? Eu olhei assim, você não podia ajudar, já que disseram que você é vidente, bruxo, enfim. É o seguinte, sou posto numa condição. Eu vou lá, mas não parei ninguém comigo, só eu. Né? Daí, porque eu não sabia o que eu ia fazer, entende? Mas eu ia fazer. Né? Daí eu sabia que podia fazer, só que eu não sabia o que eu ia fazer. Tá bom, então entrei, fechei a porta, fui lá, o cabra estava lá, digo, qual é o teu problema? Por que fizeste isso? Foi suficiente, bicho. Quem és tu? Eu digo, eu estou aqui, teus amigos pediram para vir ver o que se passa contigo. Eu não sei. E pegou, eu digo, chamei ele, botar ele. Eu não pude explicar o que era naquele tempo, porque eu não sabia quem eu sou.
Entende? Aí foi a primeira vez que eu vi que eu tive que intervir, que eu achei que eu peguei, claro, tipo como um pai que reclama que um filho está mal criado, né? Que tu que estás fazendo aqui? E é incrível, daí cessa de espumar, né? A pessoa fica com vergonha, pelo menos correndo comigo era assim, e fica com vergonha e daí volta para o normal. A gente consegue ver que até os fenômenos, né, tanto sendo chamados de fenômenos metafísicos quanto de hipnose, eles seguem ali por um mesmo caminho. Sim, né? é a mesma coisa, só que a diferença é que vocês, na ciência, vocês buscam, entende? O conhecimento pela ciência. Sim. Busca. E eu nunca busquei. A diferença é essa, que eu nunca busquei. Então as coisas acontecem assim. Olha, quando eu entrei a primeira vez numa rádio em 69, eu fui empurrado numa situação, eu não vou ter tempo para explicar como foi, mas eu não sabia o que ia fazer lá. Na Rádio Princesa de Francisco Beltrão. Tanto é que fui coagido a sair da cidade pela declaração que fiz já na primeira aparição minha numa rádio. Tá? O Rotary Lions da igreja se reuniram todos e mandaram o Denis Schwartz, que era o delegado, o prefeito de lá, me ameaçar, e daí eu tive que sair da cidade. E o próprio dono da rádio, Bertagnoli, disse para mim que eu não podia aceitar eu voltar lá, porque eu falei uma frase lá, se fosse hoje jamais falaria a mesma frase, mas não da forma que falei. Hein? Eu conseguia reunir, foi minha estreia na rádio, né? Toda a sociedade contra mim, e porque eu disse assim, na minha primeira oratória, que os cristãos são contra a vontade do Criador, quanto ao determínio das estrelas. Esqueceram-se, talvez, que este mesmo Criador, ao criá-las, disse que sirvam elas para sinais e para tempos determinados. Se eu estivesse falando assim, os ateus, os estúpidos, os ignorantes são contra a mudança, mas não, os cristãos, daí pronto, a cristandade era pseudo-cristãos lá, rodou-se contra ele. E mesmo quando eu fui para Capanema, segunda rádio Colmeia, eu estava lá no terceiro dia que falei, estava contente, começou a me procurar, e daí no domingo tinha missa. E na missa, o padre que foi lá na missa, levou o jornal de Francisco Beltrão, isso aí aqui, ó. É cadeia inchada, parece que vem aqui ver o futuro das pessoas, dizer, mostrar meu jornal, e dizendo que fizeram lá em Beltrão. Aí eu, no dia seguinte, segunda-feira, um delegado com a calça curta veio lá, olha, infelizmente você não pode ficar aqui porque o povo já está revoltado, etc. Aí eu disse, não vou contar, está escrito em toda a minha vida por Ufano e Mística, que um dia vai ser um livro grosso que vai ser exposto, onde tem toda a minha vida, inclusive minha infância, tudo. Mas não é isso. Então, porque para mim esse negócio de religião é isto. Sim, eu vou, só para a gente finalizar, eu queria só fazer fazer uma pergunta e fazer duas perguntinhas. Uma delas é que o seguinte, mesmo a gente indo para um lado da ciência, queria até a sua opinião, né? Igual eu te falei, nosso foco principal com a hipnose é usar a hipnose para ajudar as pessoas. Perfeitamente. Eu sinto uma coisa, que tem algumas pessoas que elas querem um pouco de afastamento, se retrai quando você entra nesse lado espiritual, né? E quando você vai para um lado mais científico, a pessoa fala, não, isso aqui é científico, isso aqui eu aceito. Né? Então, eu acho que assim... E também tem o contrário. Sim, tem o contrário também. Então, eu acho o seguinte, a gente também conseguindo ajudar as pessoas pelo lado científico, bom, acho que o importante é ajudar a pessoa, acabar com medo, traumafobia, tirar uma enfermidade, né? Então, a outra coisa que eu queria, só pra gente realmente amarrar, eu sei que não, eu deixei tempo disponível, porque como eu vi teu roteiro lá, eu digo, bom, eu assisti tu dando uma entrevista, um procedimento lá com um cabra que eu conheço há muitas décadas, o César Souza. César, sim. E eu, naquele tempo, em 81, eu falei lá no programa dele. Caio até. Eu e ele. Pois é, eu falei no programa de César Souza em 81, até então quase ninguém conhecia ele. Mas como eu falei, ele foi ao vivo, entende? E daí da cidade toda, tem até, depois mostra para ele jornais da época, onde mostra o povo
povo da cidade toda, aquela Praça 15 ficou repleta de gente, jornais daquela época, eu tinha acabado de chegar no Brasil, já tinha apresentado uma vez no Fantástico, prova lá em Belém do Pará, e daí, isso antes da Revolução, daí para frente, eu tive várias vezes com ele, lá em Florianópolis, daí eu vi aquele programa, que eles me mostraram. Pode começar? Se um dia quiserem visitar-me, não como profissional, pode bater um papo comigo aí. Pode trazer uma lista de perguntas para falar sobre assuntos pessoais. Eu falo. Conversar com você da regressão dos casos que você montou. Um dia a gente vem aí sem câmera, mesmo para a gente sentar. Não, porque pode vir conversar, aí eu recebo aqui na sala de audiência, podemos conversar e ver, porque eu sempre sinto que as palavras que quando encontro pessoas que têm cérebro raciocinante, eu sempre vejo, então, da possibilidade de que alguma coisa que eu falo hoje, daqui 20, 30 anos, pode ser útil. Por isso que esse que eu te falei, esse psiquiatra, quando ele vem aqui, né, eu falo com ele, e tem de outras engenheiros. Não? Então, daí, 20 anos já, e daí, então, eles vêm ali e conversam comigo, né? E daí é uma outra realidade. E, inclusive, eu não estou, veja bem os anos que eu estou lutando. Se eu estivesse em busca de ovelhas, que digam amém, 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 né? Eu teria então uma igreja como essas que eles têm, só que para ter uma multidão comigo, eu tenho que enganar, mentir, entende? E eu não aceito isso. Eu falo doídas verdades, mas falo a verdade. E daí a triagem é inevitável. Só fica comigo quem aceita a verdade. A verdade, então, é uma fera muito perigosa, que nem todos estão preparados para ouvir. E infelizmente, a maior parte da população hoje, eles funcionam na base do medo, né? Você tem que assustar, você não tem que vir com a louca. Eu ensino, eu não tenho medo de nada, por exemplo. Eu ensino a não ter medo de nada. Os meus, os que me seguem, ele não tem medo de bala perdida, ele não tem medo de assalto, não tem medo de nada. Porque eu os ensino a comunicar-se diretamente com o Pai, porque não tem luz ao fim do túnel. Eu ensino ele a orar direto para o Pai, sem religião, no quarto, com a porta fechada. E daí eles saem na rua, onde quer. Eu ainda esses dias falei, aliás, no sábado eu falei não aqui. Se um dos meus seguidores é obrigado a ir num lugar onde tem uma área de atrito, e que ele está à mercê de levar um tiro. Então, se ele, quando saiu de casa, ele orou ao Pai, na hora que ele vai passar naquela área de atrito, ele lembrar-se do Pai, que a arma estiver apontada para ele, o titular da arma terá um surto de, como é o nome daquela doença? Mal de Parkinson, e a bala vai atingir um outro que não está protegido. Isso eu já vi, já aconteceu, que aí é que dá o segredo. O segredo está aí onde que entra o poder de Deus. Aí não é hipnose, nada. Aí é a energia do Pai, cósmica. Eu, graças a Deus, fui ateu. Graças a Deus fui ateu. Ateu rigoroso fui ateu. Estou falando do cosmos. A quem chamaram de mas eu fui ateu rigoroso desde que eu passei pelo processo da catequese da Igreja Romana, de romper no confessionário com o padreco, Frei Roberto Ossman, com 11 anos de idade, e me tornei ateu. E daí, só voltei a falar de Deus quando tive consciência. Por isso que eu digo, eu considero os ateus seres muito especiais, porque eles são pelo menos honestos com eles. Tem os ateus. Eles pelo menos não vão amém, amém, para uma coisa que não. Entende? Aí, então, quando eles descobrem Deus, ninguém rouba a alegria deles. Eu tenho, inclusive, amigos ateus, converso com eles tudo, e eu não posso culpá-los por eles não poderem entender o que eu falo, por não ter visão mística, entende? Que não é para todos, entende? Então, cada um é cada um. Eu falo, sim, gosto de falar com filósofos, pessoas que entendem o que eu falo. Agora, não é obrigado como é que, inclusive, eu sei identificar. Quando a pessoa viu quem eu sou, eu sei identificar. Eu tive durante 12 anos aqui no Brasil, morando comigo, um ex-ateu. Ele era líder sindicalista na França, professor de ciências humanas, formado na Sorbonne Paris. Viveu comigo 12 anos aqui no Brasil, foi motorista, às vezes meu cozinheiro.
e me amou muito e também foi amado. Percorreu o Brasil com ele todo, ele era meu motorista. E ele era ateu. Daí um dia na escola, ele dava aula no segundo grau, aluno de segunda de ciências humanas, na sala dos professores ele viu um jornal sobre mim e teve assim um impulso de pegar esse jornal e levar para duas colegas dele que estavam com câncer, ela estava com câncer, né? E daí ele levou para elas, daí ela veio lá falar comigo em Monte da Terra onde eu estava, daí eu disse, bem inusitado, assim, bem, já que você veio aqui, ela contou que estava com câncer, não sei, blá, blá. Então vou pedir ao Pai uma bênção para ti, uma coisa bem inusitada, ela e ele, o marido, Robert, e ela, Daniel. Não, mas eu não vim buscar cura, não, eu só vim porque eu queria te conhecer. Assim, não é a coisa mais, mas eu quero então agora te dizer que nós temos um amigo lá em Beauvais, que está numa caravana, chama-se Caravana 3, né? E daí nós temos um amigo lá que tem a direção da escola, atrás tem uma caravana dele que ele usa nas férias, que eles queriam te conhecer também, que era esse até, que tu podia vir conosco lá, podia te hospedar lá se não quiser ficar na casa. Né? Eu disse, agora não posso ir, né? Mas quando eu puder, eu aviso, deixo o contato com a Maria Franca. E depois esse ateu, que era o dono daquela caravana, que houve um reencontro entre nós, ele viu quem eu sou e eu vi quem ele era. E daí ele deixou de ser ateu, quando ele viu. Ele tinha que ter um encontro comigo pessoal. Né? Vocês todos conheceram ele, viveu comigo aqui tantos anos, né? Inclusive ele identificava, ontem mesmo vi um cogumelo aí, né? Ele pegava assim, às vezes estava na viagem, tinha umas árvores assim, estacionava Kombi, e tinha cogumelo lá, ele colhia, ele sabia identificar o cogumelo que é venenoso ou não. É interessante, eles faziam uma salada deliciosa para nós, né? Que nós viajamos o Brasil todo. Bom, tem pergunta ainda? Não? Tem, vamos fazer mais uma. Só para a gente poder fechar, o que você chegou, você mencionou que realmente existia uma diferença do que estava sendo feito em relação à hipnose e a fenômenos metafísicos, né? E além disso, você também afirmou para a gente na conversa que as pessoas até levam tudo muito para esse lado da literalidade, né? Então realmente, não que você a forma material vai ser mudada, mas você vai fazer com que ali por meio da sugestão a pessoa ela sinta os efeitos daquilo, como no caso do vinho, como até essa literalidade de andar sobre as águas e tudo. Para a gente poder só finalizar, o que você percebe de similaridades, de caminhos ali que se cruzam entre esses fenômenos e entre o que a gente faz com a hipnose, que basicamente são sugestões de uma maneira que a gente ultrapassa ali realmente o fator crítico para inserir elas direto no subconsciente sem negatividade. Em resumo, claro, eu tento ser, mas sempre o assunto é meio amplo, né? Mas vou tentar simplificar. Este fenômeno, por que às vezes numa sala tendo dezenas ou centenas de pessoas e nem todos se submetem ao efeito da hipnose? Né? Porque tem pessoas cuja mente não são blindadas, cuja mente é blindada, é inacessível. Então depende do grau do potencial mental de cada um, ele é passível de ser hipnotizado ou não. Entende? E daí quando ele não é passível de ser hipnotizado, por mais potente e competente que seja o hipnólogo, agora falando do assunto teu, que é diferente do meu, ele não consegue. Inclusive na odontologia também deve ter problema nesse sentido, que se a pessoa não cede, né, daí ela não pode ser beneficiada. Né? Então, por causa que a mente, inclusive esse filme da massificação, ultimamente tem visto muito falar na mídia sobre o efeito manada, sabe? Eu vejo muito falar, não veio de mim, sabe? Eu escutei na mídia. Então, esse efeito manada só se produz, né, com aqueles que são passíveis de ser
influenciados. Agora, existe esse efeito manada também acontece quanto mais pessoas têm num lugar. Eu vou explicar uma pequenina coisa sutil que talvez vocês não podem ver. Quanto mais pessoas têm no lugar e mais pessoas aceitam passivamente ser submetidos a uma sugestão, eles podem arrastar alguns daqueles que não aceitariam por causa do poder cosmológico, da força que o hipnólogo, o indivíduo que está aplicando isso, vai amealhando. E até mesmo por uma questão de julgamento social. Muitas vezes as pessoas elas se bloqueiam com medo do que podem pensar se ela aceitar a sugestão. Quando ela vê que tem a massa aceitando... É uma série de fatores, né? Então, tu pode ver que tem pessoas que tu vais lançar a sugestão, elas passivamente se submetem. E outras que não cedem, ficam só observando. Quando eu vi aquele teu quadro lá com César Souza, eu observei as pessoas de ali, olhar, tinha um cabra que estava lá até só analisando e tal, né? Tem pessoas que elas são tão analíticas que elas ficam pensando tanto, querendo entender tanto que elas acabam não se entregando ao processo. Justamente. E principalmente quando elas podem ser analíticas, quando elas podem ter esse potencial mental. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Inclusive, se tem tudo muito a ver, cosmologicamente falando, com a lei natural das diferenças, não só sociais, mas também do ponto de vista antropológico. Exemplo, é claro que as coisas que eu falo às vezes são, assim, muito chocantes, mas eu tenho que falar. O Renan já disse, não tireis os porcos das vossas pérolas, não deis aos cães o que é sábio. Que eu quero dizer que existem pessoas que, eu posso explicar, você vai raciocinar depois em casa, porque aí vai compreender alguma coisinha assim. Que pessoas que vivem aqui como tu, vestiram como tu, comem como tu, dirigem automóvel. Eu chorei muito quando Deus me mostrou isso no início, porque eu não tinha preparação aqui na Terra para entender certas coisas. Depois, hoje em dia, eu me habituei à realidade, mas na hora é um impacto muito grande quando Ele me mostrou que são pessoas que estão aqui, né? Tu nunca viu falar assim, esse é um animal, quando a pessoa comete um crime, às vezes, um animal desarmado, né? Então, pessoas que reencarnaram, aí também há que se considerar o que Darwin falou, que Anat Shimando falou, que era inspirado por Deus e não teoria. Reencarnaram precocemente, com um invólucro carnal parecido com os humanos. E eu explico até por que matematicamente parecido com os humanos, mas ainda não estão em condições, não estão equipados neurologicamente, nem metafisicamente, para assumir a condição, o status de humano. Infelizmente é uma realidade, odeie quem me odeia, mas é a verdade que o Senhor me mostrou e eu já falei para várias pessoas, e os seres raciocinantes, é mesmo, nunca tinha pensado por isso. Muito bem, então por quê? Matematicamente, por que existem muitas pessoas que ainda não tinham, não deveriam usufruir do status humano, né? Que ainda são seres bestiais que de vez em quando afloram seus instintos primitivos, como aquele cabra lá de São Paulo, que é chamado maníaco do par. É uma onça que de repente esqueceu que está perante o ser humano e voltou a ser por um momento onça, ou sei lá, um bicho desse, um chacal, né? Então, muito bem, o problema todo, sabe por quê? Matemática. Eu falo às vezes com engenheiros e eles ficam, por isso que eles gostam de ouvir, porque eles são muito matemáticos, né? Então, daí, tão simples compreender, se alguém quiser compreender. Veja bem, onde é que estavam essa população toda que está aqui no Brasil agora, há 2000 anos? Há 2000 anos? É muito tempo, né? Onde é que estavam esses seres humanos todos que estão aqui no Brasil agora? Pelo menos os que nasceram aqui, a maioria. Estavam aqui. Só que alguns não mereciam, não tinham evoluído ainda para obter o status humano.
tem que compreender que a explosão demográfica que salta aos olhos, eu sei que não deixe de ir para casa depois pensar de continuar concluindo que eu sou louco, mas é melhor que eles pensem que eu sou louco, mas que não saiam daqui escravos de alguma fantasia. Então vejam bem uma coisa, 6, 7 bilhões, isso na estatística oficial de seres humanos. Não oficial, mas é muito mais. Mais de 1 bilhão tem de famintos, que não tem o que comer. Então tá, então esses 7 bilhões, naquele tempo já tinha alguns que reencarnaram precocemente, sem ter evoluído, mas agora é uma questão matemática. Porque como você já ouviu falar em ecologia, não ficam dizendo que matar tal animal está em extinção, etc, etc. Hoje em dia tratam uma onça 1000 vezes com mais proteção e carinho que um ser humano. Então é que a intuição está chegando perto. Então, para finalizar, para vocês saírem bem assustados daqui, e podem sair, quero dizer o seguinte, que por falta de matrizes bestiais, e a mãe natureza segue o curso dela, independente de crerem ou não, de gostarem ou não, por falta de matrizes bestiais e por coincidência de mulheres grávidas, que eu disse, ai das grávidas, ai das que amamentaram naqueles dias, que é os dias atuais, eu disse em direção ao Calvário. Então, por causa dessas milhares de mulheres grávidas e que não têm ainda um espírito evoluído para reencarnar com elas, e coincidentemente, entre aspas, tem grande quantidade de seres bestiais que não encontram uma matriz, uma mãe leoa, uma mãe onça, uma mãe para continuar o processo da vida. Então reencarnam antes do tempo de evoluir no ventre de uma mulher, porque ela também não teria quem reencarnasse. Não tem espírito evoluído. Então a lei da atração, porque os espíritos nada mais são do que energia. Espírito é uma energia. Então a lei da atração empurra aquele espírito de uma alma não evoluída para o corpo de uma mulher grávida que ainda não tem um espírito. Claro, até eu já me esqueci que estava gravando. Pode gravar também, não tem. Está gravando. Né? Mas é verdade, que doa quem doer. Para mim, quer saber, para finalizar meu colóquio, a maior bênção que eu recebi aqui na Terra, desde que eu estou aqui, no tempo da minha reprovação, por incrível que pareça, foi o status de louco. Você não tem ideia como me é benéfico esse status? Porque graças a esse status, esse elevado status, esse nobre status de louco, eu posso estar falando contigo aqui agora. Se não fosse esse status, teria uma multidão aí fora gritando. Se não pensassem que eu sou louco, teria uma multidão aí fora gritando que queria falar comigo, que queria me ver, que queria tocar na minha vida, então eu não podia estar falando com você agora. Então, como meu pai me abençoou no tempo da reprovação com esse status, claro, quem me deu esse status foram os homens, pensando que estavam me denegrindo. Mas como eu sou quem digo que sou, meu pai transforma tudo que fazem contra mim, porque ele é o Senhor, e escreve direito, mesmo que por linhas tortas. Quando os homens entortam as linhas, ele escreve direito. Então, para mim, esse status é muito benéfico. Onde eu vou, só se acerca de mim quem tem olhos para ver, ou quem tem curiosidade, mas que eu sempre reflexei. Puxa, mas deve ser louco. Inclusive, os donos de cabresta, a primeira coisa que eles fazem, quando alguém pergunta, imagine só, se não soubesse, se eles não dissessem que eu sou louco, já que não pode dizer que sou vigarista, porque eu não testo nada de ninguém, isso seria o fim da picada. Então eles têm que dizer que eu sou louco. Faz de conta que tu és da igreja, de uma dessas igrejas. Pastor, você faz 30 anos que me cobra o dízimo, e você fala que em nome de Jesus, agora ele está aí, ó. Pastor, me leva lá para como aquele um que eu te falei, que lá em Curitiba veio, de Foz do Iguaçu. Daí, como é que tu ia fazer? A única solução é dizer que eu sou louco.
Não vou te levar naquele louco, porque Jesus está lá no céu, que não sei mais o quê. Você quer ver uma coisa para fechar nesse assunto de louco? O Confúcio disse, com muita inspiração, que só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Inspirado nisso. Tá, vamos ver por que só que ele se olvidou de dizer por que não mudaram de ideia. Mas eu posso dizer. Meu pai disse que eu devo dizer. Os loucos, não, só os idiotas e os sábios não mudam de ideia. Então o idiota não muda de ideia, se doer, doeu, mas tem que falar a verdade. Não muda de ideia porque ele pensa que é sábio. Não vai mudar de ideia. Agora, o sábio não muda de ideia. Por quê? Porque ele sabe que nada sabe. Que ele é inspirado. Que a sabedoria vem do Pai. Então, eu vou te citar um exemplo para ilustrar essa pequena palavra. Se tu chega para um indivíduo idiotizado por religiões e pergunta para ele, para qualquer indivíduo idiotizado por religião, aqueles que acreditam que eu estou lá no céu de carne e osso, tá? Seja ele um médico, seja ele o que for, mas ele foi pela catequese inculcar nele que eu fui para o céu de carne e osso. Tá? Daí tu pergunta para ele, olha, agora temos base científica, que lá no céu a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar. Como é que Cristo podia ter ido de caminhões para o céu? Aí tu pergunta para o Nesse, para o idiotizado, porque o André disse para ele como é que foi. Daí ele te responde. Então, ele foi sim, mas por quê? Como é que ele foi? O padre disse que ele foi, o bispo disse que ele foi, o pastor disse que ele foi. E quando ele vai indagar o pastor, não o padre. Como é que Cristo foi de caminhos para o céu, uma vez que agora está provado cientificamente que lá a temperatura é esta, etc. Daí o padre disse que aquela voz estranha dele é o dogma da nossa fé. Dogma é o cadeado do raciocínio. Entendeu? É o cadeado do raciocínio, para ninguém poder raciocinar quando uma coisa esbara a ciência. Porque agora eu falei da ciência também, porque é a ciência que descobriu a temperatura, tudo lá em cima. Então daí, o que é? Senão alguém idiotizado, que depois de comprovar que é impossível. Aí, sem contar que do ponto de vista místico, prático e místico, eu não poderia ter ido de caminhões para o céu. Prático, pelas razões que como é que eu podia ir para lá de carne e osso, né? Místico, mas ele já, né, para Deus tudo é possível. E místico, está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Olha bem. Então, se eu tivesse ido de carne e osso, eu teria ido peladão, nu. E quando voltasse aqui, peladão, obviamente que eu ia para o cárcere. Foi por outro motivo, mas não preso. Né? Atentado ao pudor. Então, quer dizer, é uma questão de coerência, de raciocinar, de pensar, analisar, por isso que eles não querem. Eu tenho um parente biológico que é sacerdote, ligado a uma paróquia. E ele falou para mim, lá atrás, em 1971, quando a gente andava junto às vezes, que não podia, não gostava de ser sacerdote, e que infelizmente não podia abdicar, porque ele veio com 12 anos dentro da paróquia para estudar, né? E que daí, se ele fosse abdicar, ele ia fazer o quê? Ser professor de filosofia, onde vocês iam perseguir ele naquela época. E eu queria mesmo, disse ele, era ser psicólogo, mas não me deixaram estudar. Hoje em dia deixam, né? Por quê? Porque estudando psicologia vai acabar compreendendo certas coisas que não combinavam com aquilo que eles ensinavam. Agora estão perdidos. Porque agora está tudo, abrir a porteira, sabe? Entende? Só alguns ainda, os quadrúpedes, não vou dar nome, os quadrúpedes só não vão embora de vez aqueles que ainda estão confundindo, querendo comer uma hóstiazinha aqui, outra por lá.
os mais de idade. Mas a juventude, meu filho, com o mundo globalizado, a juventude não quer mais saber de lá dizer amém, amém. Quer saber, para finalizar, nós coloca aqui, foi o maior erro que a exponente do Apocalipse 17, a Madonna do Apocalipse 17, aquela que se situa na cidade de Sete Colinas, em Roma, sabe qual é o maior erro que ela cometeu? Você nem era nascido ainda. Desculpa a minha questão. Em que ano nasceu? 91. Mas essa juventude. Então tá. Sabe qual é o problema? O maior erro que ela cometeu? O maior erro que ela cometeu. Mas esse foi um erro capital. Aí começou a queda. Eu já estava na terra de carne e osso, porque eu cheguei na missa, vi como é que era a missa e tudo. Tomei comunhão, tudo. E agora não dá mais dar comunhão, minha hóstia, se eu estou de carne e osso na terra. Não tem mais valor místico, porque eu disse na última ceia, comer, este é meu corpo, beber, esse é meu sangue, fazer isso em minha memória. Como comer meu corpo em minha memória que eu estou aqui? Mas então qual é o erro que ela cometeu? Gravíssimo, imperdoável. Marcel Lefebvre foi o único que enxergou o erro. Foi perseguido, isolado, o JP2 isolou ele e tudo. Marcelo Lefebvre foi um arcebista lá de França, né? Ele até percorreu o mundo tentando mostrar que quebrar a tradição da igreja. O erro que ela cometeu foi que o padre, até lá nos anos 60, ele rezava a missa em latim e de costas para o povo. Certo? E o que acontecia então? As mamães diziam para o filhinho, cala a boca, filho, o padre está falando com Deus. Já não entendia o que ele falava, né? Cala a boca, ele está falando com Deus. Agora, depois que eles cometeram esse gravíssimo erro em mudar o esquema, não puderam voltar atrás. Daí a mãe pediu, peraí, o que ele está falando ali? Que é isso? Que conversa mais furada? O que eu vim aqui para escutar isso? Que é isso? Aí começaram a esvaziar as igrejas. E o Lefebvre enxergou isso. Mas não analisar na história aí, né? Ele veio até para a América Latina tentando arranjar correligionários que se rebelassem também. E aí não adiantou, porque todas as mães perderam o poder de dizer para o filhinho, cala a boca, meu filho, pai está falando com Deus. Porque ela entendeu o que ele falava e não está mais de frente. De frente, a comunidade de costas, de frente ela vê os olhos dele, vê a insegurança dele, vê tudo que, algumas até conseguem enxergar o que ele está pensando. Entendeu? E eu tive, inclusive lá em Curitiba, recebi visita de padrecos, pessoalmente vieram lá me questionar, e, enfim, eu sei da insegurança deles, sei, um problema sério. Só, a gente trouxe um livro ali para você, de hipnose, a gente passa para você, não que talvez não seja coisas que você já sabe, mas sempre é bom agregar conhecimento. Da minha é um livro parte, que a gente traduziu. Inclusive eu queria recomendar-te, se tu estás dedicando tua vida à psicologia, eu queria recomendar-te uma coisa que todos os psicólogos deviam conhecer. Todos. Infelizmente a maioria não conhece. Mesmer. No final dos dias dele, eu falo dele porque ele provou para a posteridade que ele era um cientista e que ele era um idealista. É isso que eu acho muito fantástico nele, que é difícil esse caminho que ele escolheu, né? Você sabe que ele abdicou de receber honras de Berlim e tudo, né? Não sabe? Tá lá, mas eu pensei a história dele completa. Ele abdicou, ele terminou os dias dele isolado numa aldeia, tá? E daí quando eles resolveram dar a ele honras por ciência e tal, ele não foi. É interessante a história dele. Ele viveu na simplicidade, entende? Mas não foi. Vou pedir o parabéns, me despedir, ninguém precisa participar, só os que sabem o significado e pronto. Né? Terminou, né? Sim, então, terminou. É isso. Acho que se tiver alguma coisinha que você gostaria ainda de falar, tudo só... Da minha parte, eu acho que já falei até demais, porque aquela vez que eu fui expulso do Congresso também, a única televisão que eles estão me expulsando, assim, falou tanto que foi expulso do Congresso. Sempre que eu falei sobre a guerra civil que ia se iniciar se ele não mudasse rigorosamente o esquema político,
Foi em 98 que eu expus. Depois você pode pegar lá na internet, tem lá em algum lugar, tem lá. E daí, quando ele disse, se não mudasse radicalmente, mandei na época mensagem do Fernando Henrique, e todo mundo que tinha que mudar radicalmente, urgentemente, ministério, fazer um superministério da agricultura e da educação, priorizado. Senão o Brasil ainda ia matar a hora. Daí foi expulsado. Falei contra um painel que tem lá, que pagaram fortuna lá. Falei que a democracia verdadeira era o voto facultativo, que isso não é democracia. Se democracia quer dizer o povo no poder. Sim. E se o povo está no poder, ninguém pode obrigar ele a votar. A verdadeira democracia, o povo vai votar só quando ele tem um candidato que ele considera que ele vê, bom, isso aí eu acho que vai fazer o trabalho, então eu vou lá votar. Mas ele tem que sair de casa para votar em branco ou em candidato que tu não confia. Isso não é democracia. É? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Pronto, fechado.